Estamos de volta com o Bem Viver. Hoje a gente fala sobre a síndrome de Guillain-Barré. Eu converso aqui com o Dr. Leonardo Brandão, neurologista. E, Dr. Leonardo, a gente estava falando da relação do Zika com o Guillain-Barré e sobre os casos, né, do Guillain-Barré até no mundo, vamos dizer assim. E aqui em Ouro Preto já teve caso? Olha, o que acontece é o seguinte, nós, apesar de ser uma doença relativamente rara, né, a gente observa aí uma incidência em torno de 1 a 2 casos por ano aqui em Ouro Preto. Isso principalmente desde que a gente abriu a UTI, talvez pelo fato do hospital ter ficado mais estruturado, a gente começou a receber esse tipo de caso. Chamou a nossa atenção que ao longo dos últimos 2 meses nós tivemos 3 casos, então foi um negócio muito rápido de repente, né? Agora, daí você inferir que isso tem relação com Zika é outra coisa, tá? O que é muito importante é o seguinte, a síndrome de Guillain-Barré é uma doença de notificação compulsória. Você obrigatoriamente tem que notificar a Secretaria de Saúde que você está internando um paciente com Guillain-Barré. Por quê? Porque ela faz diagnóstico diferencial com botulismo, por exemplo, ela faz diagnóstico diferencial com pólio, então tem que ser investigado. E qual é Ela pode ser confundida com Pode ser essas confundida. doenças. E qual é a importância de você descobrir se aquele Guillain-Barré tem uma relação ou não com Zika? A importância, em princípio, epidemiológica, não vai mudar nada do tratamento do paciente. Porque o tratamento dele não é de Zika, é de É do Guillain-Barré. Guillain-Barré, exatamente. Então, o que acontece? A importância é você descobrir, olha, será que esses casos que internaram aqui estão associados com Zika? Porque se estiverem associados, você tem que descrever. E outra coisa, mais importante, se estiverem associados, são pessoas que moram em Ouro Preto, que não saíram daqui de Ouro Preto? São. Então, olha, então Zika é daqui de Ouro Preto. O que não se sabe ainda. Não se sabe ainda. Não se sabe. Na verdade, a Secretaria de Saúde tem ciência desses casos, e aí, mas essa investigação ela entra pelo setor de epidemiologia da Secretaria de Saúde, de vigilância epidemiológica deles. E o que acontece com o paciente quando ele está com a doença? Isso é importante. O que acontece é o seguinte, é uma doença, tá? Eu vou usar o termo técnico, mas eu vou explicar o que é. Ela é o quê? Uma tetraparesia flácida e arreflexa. O que eu quero dizer com isso? O paciente ele começa a sentir uma fraqueza que vai ascendendo pelas pernas, então ele começa a ficar com as pernas fracas, aquela fraqueza vai subindo, a musculatura fica uma musculatura mais flácida, tá? Porque perde o grau de contração, passa a acometer os braços, então é tetraparesia, então eu pego os 4 membros, flácida, a reflexa por quê? Porque eu perco os reflexos, na hora que eu vou examinar o paciente não tem reflexo. E o problema que a gente preocupa mais é o seguinte, da mesma maneira que eu tenho o acometimento do nervo do meu braço, o nervo da minha perna, eu posso ter o acometimento da musculatura intercostal, da musculatura que está associada com a movimentação do meu tórax para eu poder respirar. Se o nervo que está associado com esse músculo para de funcionar, a pessoa começa a ter dificuldade para respirar, tá? E isso é o que preocupa muito a gente no Mas Guillain-Barré. isso já é mais avançado. Depende da evolução da doença, entendeu? Tem pacientes que têm um curso mais arrastado, tem pacientes que têm um curso muito rápido. O Guillain-Barré é uma doença muito traiçoeira. Tá? Você está com um paciente estável aqui, você vira as costas, quando você volta o paciente está muito grave. Ele pode evoluir muito rápido. Então, é uma doença que obrigatoriamente tem que ser avaliada, tem que ser acompanhada no hospital. Então, se a pessoa começa a sentir... tem que ser levada para o hospital imediatamente. Obrigatoriamente, tem que ser. Não tem como você tratar Guillain-Barré em casa. Tá? Internada? Internada. Tá? Internada, monitorizada, muitas vezes, inclusive até na UTI, a gente prefere colocar o paciente. Por quê? Porque o ambiente da UTI é um ambiente preparado para o paciente mais grave. Então, aquele paciente vai ficar o tempo inteiro monitorizado, ele vai ficar o tempo inteiro em vigilância do fisioterapeuta para ver como é que está o grau de contração, de relaxamento da musculatura respiratória dele. Porque se por acaso ele começa a evoluir com uma fadiga respiratória, o paciente vai ter que ser entubado, vai ter que ser colocado em ventilação mecânica. Mas o paciente ele já começa a sentir paralisia mesmo, Paralisia de início? mesmo. Vai subindo uma diminuição de força pelas pernas, ele começa muita dificuldade. Não consegue andar Não consegue bem. andar direito, daqui a pouco ele começa a não conseguir mexer os braços, as mãos direito. E com o passar do tempo, pode ser que acometa a musculatura respiratória também. E como é que é feito esse diagnóstico quando o paciente chega? Para não ser até confundido com outras doenças, exatamente. claro, O diagnóstico né? é um diagnóstico clínico baseado no que o paciente está te contando, né? No que você encontra no exame clínico dele. Agora, tem exames que a gente pode fazer também que nos auxiliam, que são, na verdade, necessários para o diagnóstico. A gente tem que fazer um procedimento que a gente chama de punção lombar. Você entra com uma agulha na coluna do paciente, lá embaixo, na região lombar, e tira um líquido que circula dentro da coluna, que a gente chama de líquor, tá? Nesse líquor, o que você vai pesquisar? Você vai pesquisar a quantidade de célula e a quantidade de proteína. Tá? No Guillain-Barré, o que vai acontecer? A sua celularidade, as suas células vão estar baixas no líquor com a proteína muito alta. Tá? Isso me sugere o quê? Que eu estou tendo produção de anticorpo, que o organismo está produzindo anticorpo para atacar o nervo. Tá? E existe um outro exame que a gente chama de eletroneuromiografia. A eletroneuromiografia é um exame que eu faço o estímulo do nervo.
Eu dou uns choquinhos e capto a resposta que o nervo me dá. A eletroneuromiografia também me mostra se o paciente tem Guillain-Barré ou não. E aí o tratamento? A pessoa chega no hospital, o que é feito com ela, vamos dizer assim? O que acontece? Como eu falei, tem que ser internado. Não dá para você tratar Guillain-Barré fora do ambiente hospitalar. Você tem duas opções de tratamento que são opções que se equivalem, tá? E o que precisa ficar muito claro para todo mundo, porque é todo mundo muito preocupado e é natural que fique, é uma doença de tratamento caro, mas o tratamento é custeado pelo SUS. Tá? E a gente, inclusive, tem como tratar os pacientes de uma maneira adequada aqui em Ouro Preto. Tá? Todos que chegaram com Guillain-Barré receberam diagnóstico e receberam tratamento adequado. Ou você faz um procedimento que a gente chama de plasmaférese, você liga o paciente numa máquina semelhante a uma máquina de hemodiálise, e ela vai fazer o quê? Ela vai filtrar o sangue do paciente, retirando aquele anticorpo que o seu organismo está produzindo contra o nervo. Uma opção é essa. E uma outra opção é você usar uma medicação que a gente chama de imunoglobulina. Imunoglobulina, o que ela vai fazer? Você vai jogar na veia do paciente durante 5 dias, a mesma coisa com relação à plasmaférese, e a imunoglobulina ela vai se ligar nesse anticorpo e vai inativar, o anticorpo para de funcionar. Tá? São as duas opções de tratamento que a gente tem, que são tratamentos específicos para o Guillain-Barré. Fora tratamento de outras complicações que possam acontecer. O paciente, como ele fica mais acamado, fica mais restrito, ele tem um risco maior de ter pneumonia, ele tem um risco maior de ter infecção urinária. Se for um caso muito prolongado, ele tem risco de abrir ferida, a gente tem que tratar essas feridas. Ele está muito imóvel, tem risco de fazer trombose. Então, tem outras complicações que podem vir associadas com a doença. É bem complicado, É complicado. Doutor Leonardo, a gente vai para mais um intervalo. Quem quiser fazer perguntas, liga aqui no 3559-3902, lá na nossa produção. A gente volta já.